Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos ao canal da Astra Educa. Hoje vamos continuar nossa preparação para o concurso da Caixa Econômica Federal 2026 e o tema da aula é concordância nominal e verbal, um assunto fundamental da língua portuguesa e muito cobrado em provas de concursos públicos. Dominar o concordância é essencial para escrever com clareza, correção e credibilidade. Afinal, nas provas da Caixa, a banca vai avaliar se você domina a norma padrão da língua. Então, vamos entender cada tipo de concordância com explicações simples, exemplos práticos e dicas para não errar. 1. O que é concordância? Concordância significa harmonia entre as palavras de uma frase. Em outras palavras, é o ajuste que fazemos para que os termos combinem entre si em gênero, masculino ou feminino, e número, singular ou plural. Ela se divide em dois tipos principais: concordância nominal, entre os nomes, substantivos, adjetivos, artigos e numerais; concordância verbal, entre o verbo e o sujeito. Parte 1. Concordância nominal. A concordância nominal trata da relação entre o substantivo e as palavras que o acompanham, adjetivos, pronomes, artigos e numerais. Em resumo, o adjetivo, o artigo e o pronome devem concordar com o substantivo em gênero e número. 2. Regras básicas da concordância nominal. A. O adjetivo concorda com o substantivo. Exemplo: o gerente eficiente, masculino, singular. A gerente eficiente, feminino, singular. Os gerentes eficientes, masculino, plural. As gerentes eficientes, feminino, plural. Perceba que o adjetivo eficiente muda conforme o gênero e o número do substantivo que acompanha. B. Quando há mais de um substantivo. Quando um adjetivo se refere a dois ou mais substantivos, temos três possibilidades. Adjetivo após os substantivos. Se os substantivos forem do mesmo gênero, o adjetivo vai para o plural. Exemplo: a casa e a rua estavam limpas. Se forem de gêneros diferentes, o adjetivo vai para o masculino plural. Exemplo: o gerente e a funcionária estavam cansados. Adjetivo antes dos substantivos. O adjetivo concorda com o substantivo mais próximo. Exemplo: boa atitude e comportamento exemplar foram observados. C. Expressões formadas com o verbo estar. Quando o verbo estar indica estado, o adjetivo concorda com o sujeito. Exemplo: a equipe está animada. Os candidatos estão preocupados. D. Expressões com é proibido, é necessário, é bom, é preciso. Essas expressões geram dúvidas. A regra é simples. Quando não há artigo, o adjetivo fica no masculino, singular. Exemplo: é proibido fumar. Quando há artigo, o adjetivo concorda com o substantivo. Exemplo: é proibida a entrada. Mais exemplos: é necessário cuidado, é necessária atenção. E. Expressões de tratamento. Os adjetivos e pronomes de tratamento permanecem no masculino, mesmo que se refiram a mulheres. Exemplo: Vossa Excelência está atarefado, mesmo para mulher. 3. Casos especiais de concordância nominal. Anexo, incluso, obrigado e mesmo também concordam em gênero e número. Exemplo: seguem anexos os documentos. Estou muito agradecida, se quem fala é mulher. Eu mesmo farei o relatório. Parte 2. Concordância verbal. Agora vamos falar da concordância verbal, que é a relação entre o verbo e o sujeito da oração. O verbo sempre concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. 4. Regras básicas da concordância verbal. A. Sujeito simples. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Exemplo: o gerente aprova o relatório. Os gerentes aprovam o relatório. Sujeito composto, antes do verbo.
o verbo vai para o plural. Exemplo: o engenheiro e o arquiteto participaram da reunião. Se os núcleos forem de gêneros diferentes, o verbo vai para o masculino plural. Exemplo: a médica e o enfermeiro chegaram cedo. Sujeito composto depois do verbo. Quando o sujeito vem depois do verbo, há duas possibilidades. Verbo no plural. Exemplo: chegaram o gerente e os funcionários. Verbo no singular quando se quer dar ênfase ao primeiro elemento ou quando o verbo vem antes por estilo. Exemplo: chegou o gerente e os funcionários. Sujeito oracional. Quando o sujeito é uma oração inteira, o verbo fica no singular. Exemplo: estudar todos os dias ajuda na aprovação. Pronome relativo que. O verbo concorda com o antecedente do pronome que. Exemplo: fui eu que fiz o relatório. Fomos nós que fizemos o relatório. Expressões com um dos que. Nesses casos, o verbo pode ir ao singular ou ao plural, dependendo do sentido. Exemplo: ele é um dos candidatos que estudam muito. Todos estudam. Ele é um dos candidatos que estuda muito. Só ele estuda. Verbo haver. Quando o verbo haver significa existir ou ocorrer, é impessoal, ou seja, fica sempre no singular. Exemplo: havia muitos candidatos na fila. Vai haver mudanças na empresa. Mas quando haver for auxiliar de outro verbo, ele concorda normalmente. Exemplo: haviam chegado os gerentes. Verbo fazer. Quando indica tempo decorrido ou fenômeno natural, também é impessoal. Exemplo: faz 3 anos que estudo para concursos. Faz calor hoje. E verbos impessoais com o sujeito indeterminado com se. Quando o sujeito é indeterminado com se, o verbo fica no singular. Exemplo: precisa-se de engenheiros. Trabalha-se muito aqui. 5. Casos de dúvida frequentes. Mais de um, verbo no singular. Exemplo: mais de um candidato foi aprovado. Um e outro, verbo no singular. Exemplo: um e outro estuda à noite. Nenhum nem outro, verbo no singular. Exemplo: nenhum nem outro compareceu à reunião. Percentuais e frações, o verbo concorda com o número ou com o substantivo que o segue. Exemplo: 10% dos alunos faltaram. 10% da turma faltou. 6. Dicas para a prova. Identifique o sujeito antes de analisar o verbo. O segredo da concordância está no núcleo do sujeito. Cuidado com expressões impessoais como haver, fazer e bastar. Elas não variam. Leia a frase inteira. Às vezes o sujeito aparece depois do verbo, o que confunde o candidato. Nas provas da Caixa, a banca costuma misturar concordância nominal e verbal na mesma questão, exigindo atenção dupla. 7. Conclusão. A concordância é o que mantém o equilíbrio da frase. Saber ajustar verbo e sujeito, substantivo e adjetivo, é o que diferencia uma escrita comum de uma escrita profissional. Portanto, pratique bastante, leia questões anteriores e observe sempre o núcleo do sujeito e o termo principal do substantivo. Esses detalhes farão toda a diferença na hora da prova. Continue firme com a Astra Educa, estudando com foco e estratégia. Na próxima aula, vamos seguir com mais conteúdos de língua portuguesa para garantir sua aprovação no concurso da Caixa Econômica Federal 2026.